E aí, tudo bom, gente? Eu sou Nairo Shoa, sejam bem-vindos a mais um vídeo, né? Por favor, gente, se inscreve nesse canal, colabora com o meu Natal, né? Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, por gentileza, deixa o seu like e comenta aí, tá? O seu comentário é muito importante, tá bom? Eu quero falar com vocês sobre um livro que, assim, depois da Bíblia, de longe, é esse livro aqui. Eu não sei se vocês vão conseguir ler direito. É O Peregrino, de John Bunyan. É sobre esse livrinho que eu quero falar com vocês hoje. Bom, gente, deixa eu começar aqui, comentar com vocês um pouco sobre, primeiramente, a história de John Bunyan, assim, explanar mais ou menos por cima, certo? Ele era um inglês, né? E você tira que ele morava na Inglaterra, ele nasceu na Inglaterra. Por volta do ano de 1628, tem dizendo aqui, ó, na orelhinha do livro, tá? E ele foi um diácono, ele foi preso algumas vezes. Inclusive, esse livro, O Peregrino, foi dado a um sonho que ele teve. E aí ele resolveu escrever esse sonho que ele teve. E é um livro muito fascinante, porque realmente eu acho que foi assim, uma revelação divina para ele durante os 12 anos que ele passou na prisão, porque ele era perseguido pelo evangelho. É isso mesmo. Então, assim, eu conheci o Peregrino através de filme, porque tem o filme O Peregrino. E eu, Naira, geralmente, quando eu tenho o livro e tenho o filme, adivinha o que eu faço? Eu vou pro filme. Simples assim. Queria ser aquela pessoa culta que, ai não, mas o livro é melhor, não sei o quê. As experiências me dizem que na maioria das vezes vale a pena ir logo pro filme, porque dependendo do conteúdo, é muito pequeno que a gente perde, assim. Eu sei que vão me sacrificar aí nos comentários, mas eu sou assim. Eu vou logo pros filmes. Mas o Peregrino, o filme do Peregrino, ele não é um longa muito comprido, ele não tem 2 horas de filme. Ele tem acho que 1h40, 1h50, por aí. Ele não tem nem 2 horas de filme. Tem ele facilmente aqui no YouTube. Se você colocar aí O Peregrino, John Bunyan, vai sair aí uma galera. Agora, o que mais me chamou a atenção no filme é a linguagem, a forma como as coisas acontecem, né? E aí eu vou ter alerta de spoiler, né? Você que ainda não leu o livro ou comprou. Tem algumas coisas que eles falam durante alguns diálogos, né? É um filme com muito diálogo, que me chamou muita atenção, porque ele dá nome aos bois, sabe? Quando você conhece aquela pessoa que diz assim, menino, precisa seguir Jesus desse jeito, não. É um caminho muito difícil. Essa pessoa, no livro, né, no filme, é dado senhor sábio mundano, né? Porque é uma sabedoria segundo o mundo. O personagem principal, o nome dele é Cristão. E aí tem um auxiliador que tá sempre com ele, assim, sempre com ele não, que leva ele a uma jornada até a cidade celestial, onde várias coisas acontecem, né? Tem o evangelista, tem o flexível, e você vai tirando que, assim, cada nome já diz exatamente o que aquela personalidade daquele personagem significa. Então tem o flexível, tem o obstinado, tem a legalidade, tem o civilidade. Então, uma coisa que me chama... É um conteúdo muito simples, mas muito rico em muitos detalhes. E eu amei, assim, a pegada do filme e faz a gente realmente refletir como a gente está na caminhada com Cristo. Será que a gente não pegou aí um atalho? Foi a sensação que eu tive. E ele tem um fardo. A jornada dele começa, ele é angustiado, porque ele lê a Bíblia, e ele tá muito angustiado, e ele tem um fardo muito grande, né? Eu vou colocar a foto aqui do fardo aí em algum lugar. E aí ele tem aquele fardo que ninguém consegue tirar esse fardo. A sua esposa se indigna com ele, os filhos. Então, o evangelista visita ele na sua casa e fala pra ele por que ele tá tão angustiado. Ele diz, olha, esse fardo, a cidade, o nome da cidade é Cidade da Destruição. Então, assim, é tudo muito simbólico, mas é um filme muito esclarecedor, principalmente para alguém que tá agora. Tipo, você aceitou Jesus no domingo passado, você aceitou Jesus ontem e você agora tá pensando, sim, eu falei sim lá na igreja, vou fazer o que agora? Então, eu quero te apresentar esse filme, que ele é excelente. E aí, gente, muitas coisas acontecem na narrativa que me pegaram e eu pensava, rapaz, se eu tivesse o livro, eu grifaria com certeza, porque tem muita coisa bacana nesse filme, tem muita coisa boa nesse filme. Então é um filme que me deu vontade de ler. Isso nunca aconteceu antes.
E assim, né, deu vontade de ler o livro e não apenas ficar com a história no movie, né, com o filme. E aí, Deus me abençoou, eu trabalho de frente para uma livraria. E aí eu perguntei, eu digo, fulana, tem o livro aí, O Peregrino, do John Bunyan? E ela disse, não, na verdade eu nem sabia que tinha um livro. Então uma amiga minha, a gente conversando sobre filmes gospel, e eu gosto muito de filme, eu poderia falar aqui pra vocês, sei lá, 50 filmes de cada estilo aí, dos piores aos melhores, porque dificilmente eu não conheço um filme, a não ser esses de fevereiro pra cá, que é quando eu tô no meu jejum, né? Eu não sei se vocês sabem, mas eu tô jejuando aí. Tô num propósito de oração de 3 meses sem filme e série, então de fevereiro pra cá eu não tenho, né? Tá acabando, glória a Deus, né? E aí, porque eu realmente era algo que eu sempre tive, né? Muito envolvimento, eu gosto muito de filme. Não é à toa que meu primeiro emprego foi numa locadora de vídeo, não vou entregar a minha idade, mas realmente. Então, assim, quando a gente conversando sobre filme, eu disse assim, rapaz, o meu filme favorito, primeiro lugar, é O Peregrino. Eu já assisti só esse ano, porque ele, gente, ele é tão rico de conteúdo que eu assisti ele, não, num mês, eu assisti ele 3 vezes, e as 3 vezes eu consegui tirar coisas completamente diferentes, assim, sabe? Insights, ideias completamente diferentes da primeira, da segunda, da terceira vez. Eu disse, eu preciso do livro. Eu assisti o filme inteiro porque eu nem sabia que tinha um livro, mas eu digo, gente, esse filme é muito bom. E aí eu, conversando com essa minha amiga, ela disse assim, o livro é ótimo. O quê? Tem o livro? Ela, tem sim. E aí eu coloquei lá o livro, né, como qualquer pessoa do século XXI, eu coloquei lá no Google, livro O Peregrino, John Bunyan, e saiu. Nossa, tinha muito livro, mas assim, a maioria com os fretes, assim, de lascar. E aí eu moro no interior, né, pra mim não tava compensando. Passou, né, janeiro, fevereiro, março, e aí eu tava numa abstinência de querer assistir um filme. E eu digo, meu Deus do céu, me segura, porque hoje eu tô bem facinha. Hoje eu tô bem facinha pra assistir um filme, sim. Eu tô com muita vontade de assistir um filme. Tô com muita vontade de assistir. E hoje eu queria assistir O Peregrino. E assim, eu queria realmente... eu disse assim, nem que fosse O Peregrino, né? Eu queria assistir algo, nem que fosse repetido. E aí eu trabalho de frente pra uma livraria, no shopping. E eu perguntei pra moça que trabalha lá. Eu digo, por acaso, vocês têm O Peregrino? Ela, tem. Eu digo, do John Bunyan? Ela, sim. Aí ela chegou hoje, nossa, gente, por menos de R$ 20, o Senhor me deu esse livro. Eu digo que foi um presente. Porque era o Pix que eu tinha pra fazer. E eu fiz, foi o melhor Pix da minha vida. E aí eu comecei a ler. Mas assim, eu tô lendo numa lentidão, porque ele é muito rico. Eu já falei isso pra vocês. Você vai pegando cada insight, cada coisa é muito bem colocada. Tudo faz muito bem, tudo é muito bem encaixado. Então, foi um sonho que o John Bunyan teve. E eu tenho certeza, isso foi uma revelação do Espírito Santo. Porque eu nunca vi. Isso foi em 1600 e lá vai coleguinha. Gente, nós estamos falando de muito tempo, sabe? É 1600 e, sei lá, eu acho que é 1655, 1640, 1600. Gente, nós estamos em 2021, 22, quer dizer, né? A pessoa desatualizada. 2022. Então, assim, você vê esse diálogo, a forma como o livro foi escrito, parece que tá nos dias de hoje, aqui, eu e você. Parece que o livro foi escrito hoje, entendeu? É muito, muito, muito atual. Então aquilo me impactou de uma forma muito poderosa, sabe? E assim, ele tem várias referências às passagens bíblicas. Então assim, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando ele sai da cidade da destruição e vai em busca, né, do caminho que o evangelista dá para ele, e aí vai 2 amigos atrás dele, tentando fazer ele parar, desistir de ir atrás dessa porta, né, da porta que, né, dá acesso ao caminho da cidade celestial, que um amigo é o flexível e o outro é o obstinado. E aí eles tentam convencer, e ele diz, não, então o flexível ele acaba cedendo, ele acaba sendo convencido pelo cristão, segue caminhada com o cristão, e o obstinado fica para trás, fica na cidade e simplesmente segue com a vida. Então, na primeira adversidade, que é o pântano da desconfiança, e quantos nós cristãos já caímos nesse pântano,
Quantas vezes, talvez a gente às vezes até se encontre nesse pântano, talvez você esteja exatamente nisso, desconfiando dessa maravilha do evangelho, que preço é esse tão caro, a custa de que Jesus morreu por mim, e por que certas coisas aconteceram. Então, assim, talvez você esteja nesse pântano. E aí, o flexível, ele se indigna contra o cristão e diz assim, você me trouxe pra esse lugar, eu tava muito bem, obrigada, valeu, cara, não sei o quê. E aí ele sai, ele consegue desatolar. Mas lembrando que o cristão, ele é o único personagem que ele tem um fardo. Ele tem um fardo sobre ele, ou seja, que ele tem uma culpa em cima dele, né? E o flexível vai embora, volta para a cidade da destruição. E o nosso querido protagonista fica lá, entalado, né? Atolado na lama, porque ele não tem condições de sair sozinho. E aí aparece o primeiro personagem, que a gente vê que é um auxílio de Deus, que é, se eu não me engano... eu esqueci o nome desse personagem, gente. Eu teria que ler aqui pra lembrar pra vocês. Mas aí aparece o primeiro personagem que dá a ele auxílio. É o nome do personagem. Então aparece o auxílio, que vai ajudá-lo a tirar ele daquele pântano. Mas não é assim, ele caiu e o auxílio aparece. Então ele ficou lá até que o auxílio apareceu. Então, assim, é muito legal. E aí ele dá uma ideia de o que acontece, fala algumas coisas que eu não vou dizer pra vocês, vocês precisam assistir o filme. Melhor do que assistir, ler o livro, porque é muito bom. E aí ele vai seguindo o caminho, o auxílio diz pra ele, ó, tu vai por essa direção aqui que você vai dar certinho lá com a porta. Só que no caminho, ele tá muito cansado com aquele fardo. Então ele encontra o senhor chamado Senhor Sábio Mundano, que dá... várias dicas para ele não seguir para aquele caminho, porque aquele caminho é um caminho espinhoso, é um caminho que vai trazer muita diversidade para a vida dele, e que ele diz que conhece alguém que vai conseguir tirar ele, aquele fardo de cima dele, e tal. E aí eles conversam um tempinho ali, e aí ele acaba sendo convencido por este homem, né? E é onde eu acho, assim, muito incrível, porque ele vai atrás da legalidade, da civilidade, que é uma família, que ele dá esses nomes. Então, quando ele vai no caminho, antes de chegar nessa cidade, que esse personagem desvia, né, o cristão do caminho, olha o nome, ele já está desviando o cristão do caminho, e aí ele passa por uma situação muito complicada, e aí o evangelista aparece de novo, e aí eles têm um diálogo muito forte, gente, é muito interessante. Então, assim, a cada página que você vai lendo do livro, você vai vendo o quanto que a caminhada com Jesus, ela é uma caminhada muito mais profunda do que dizer, sim, eu te aceito, e aí começar a ter uma vida de oração, uma vida de tantas outras coisas que vem junto com a responsabilidade do evangelho. É muito interessante. Quando você começa a ler e a meditar, né, ou ouvir mesmo o diálogo que tem no filme, você começa a entender muito do que Paulo fala, que Paulo, ele corre para uma... Paulo, ele começa o ministério dele, quando Paulo se converte, você vê que há uma pressa em fazer as coisas acontecerem. Você só não vê pressa na vida de Paulo no comecinho mesmo do ministério, onde ele passou uns 3 anos com os discípulos, aprendendo, e aí então é que ele é direcionado para o seu chamado missionário. Então a gente entende que existe um tempo na nossa vida e que Jesus nos chamou para isso, né? Existe tanta coisa na nossa vida que a gente precisa fazer enquanto a gente está aqui na Terra e que a gente muitas vezes perde esse timing com coisas muito bobas, muito pequenas, e eu quero realmente deixar... Gente, acontece muita coisa nesse livro. Então, assim, se você... Naira, eu quero comprar livro, não tenho tempo para ler. Eu te aconselho, reúne a família na sala. Teus filhos, teus sogros, tua vizinhança. Bota o máximo de pessoas que tu conseguir na tua sala. E diz assim, gente, hoje vai ser o Cine Pipoca. E aí o filme vai ser um filme novo. Vai ser um filme que ninguém nunca viu. E aí vocês vão assistir O Peregrino. E vocês vão gostar. Porque vai trazer muita edificação na vida de vocês, né? Na minha vida, pelo menos, realmente me fez... reposicionar algumas ideias que eu tinha a respeito de algumas coisas e me colocar à disposição para viver essa mudança, né? Que às vezes a gente quer muito uma mudança, né? Tem que respirar. Às vezes a gente quer muito uma coisa da parte de Deus
E a gente quer assim, mas tudo com Deus é um propósito. Existe um processo para alcançar aquele propósito. Então a gente precisa perseverar na fé. Eu entendi muito isso nessa questão da busca dele para tirar aquele fardo de cima das costas dele. E ele consegue tirar. Então, assim, depois que ele tira, outras coisas mais acontecem com ele. Então, assim, mas aqueles acontecimentos se revelam, sabe? Coisas assim que lá futuramente, o inimigo ele não é porque Deus tirou aquele fardo de cima de você, que o inimigo não vai continuar investindo, tentando te fazer desviar do caminho, porque isso não é uma verdade. Então você sempre vai ver que durante o filme vai aparecer os personagens que são diretamente vindos do Senhor, sabe? Que vão dar auxílio, que vão dar direção na vida do cristão. E você também vai ver as ciladas do inimigo, e você vai ver coisas assim, que talvez você vai entender. Por exemplo, porque que aquele teu parente, aquele teu amigo ou amiga se desviou dos caminhos do Senhor. O que estava na cabeça dela, entende? Então, assim, são coisas que fazem a gente ter até empatia com aqueles que estão lá no mundo. E ajuda a gente a se colocar nesse lugar de homem e de mulher de Deus de fato, sabe? Não aqueles apenas... Porque às vezes tem gente que diz assim, se desviou porque nunca teve um encontro com Deus, sabe? E assim, realmente... A pessoa em algum momento pode ter tido um encontro com Deus. Só que o caminho é estreito, é comprido e nem todo mundo suporta. E por isso que a Bíblia diz que é melhor dois do que um. É por isso que a Bíblia diz pra gente congregar. É por isso que a Bíblia diz, né? Por isso que o Senhor nos diz que nós temos que orar uns pelos outros, suportar uns aos outros. Por quê? Porque sozinho a coisa fica muito mais difícil, né? Quando um cai, o outro ajuda a levantar. Então... essa é a minha dica hoje pra vocês, que vocês realmente possam fazer esse cine pipoca aí na casa de vocês e trazer um pouco. É um filme lindo, é um filme bonito de assistir, é muito gostoso, é fácil a compreensão e ao mesmo tempo ele traz muita edificação pra nossa vida, pra nossa casa e ajuda a gente a ter assim mais vontade de ter intimidade com o Senhor, também tem isso. Então eu realmente espero que vocês gostem desse vídeo. Eu não sei se eu já fiz algum vídeo, não lembro, nesse formato de indicação, mas eu realmente quero que vocês assistam esse filme, porque vai ser muito bom, vai ser um divisor de água na família de vocês, vai ver. Beijo e até o próximo vídeo.